Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer o meu relato sobre a ressonância harmônica do Hélio Couto. Eu fiz 11 ondas, né? Eu comecei a fazer a ressonância em 2017. Nesse período eu fiz por uns 2 anos mais ou menos, de forma regular, né? Então terminava uma, eu pedia outra, terminava, eu pedia a outra. E 2 anos fazendo de forma certinha, houve algumas mudanças, né? Como que eu posso dizer, mudanças assim extremamente significativas, né? Então eu morava na época com a minha mãe, a minha irmã mais nova e o meu padrasto na época, né? E a minha mãe foi casada durante 23 anos com o meu padrasto, com esse padrasto, né, no caso. E eu comecei a fazer a onda, então quem estuda a ressonância, né, quem conhece a ressonância sabe que ela começa a fazer uma limpeza, né, na nossa vida, dentro de nós, né, de forma emocional, né, então ela começa a limpar todas as nossas emoções negativas e naturalmente a nossa vida vai sendo alterada aos poucos, né? Às vezes é de uma vez, vai depender de pessoa para pessoa e eu acredito também que depende da situação, né? Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu, né? Então eu comecei a fazer a ressonância um pouco antes de 2017 chegar. Foi por volta de novembro de 2016, se eu não me engano, eu não lembro exatamente a data, mas foi por volta de novembro de 2016, então foi no finalzinho de 2016, pro começo de 2017, então eu já tava ali já mais ou menos um mês e meio na primeira onda, e o que aconteceu? A minha mãe e o meu padrasto da época rompeu o casamento, então houve uma separação. E aí, talvez você se pergunte assim, mas o que isso tem a ver com você? Tudo a ver, né? Porque essa pessoa, por exemplo, que era o marido da minha mãe, era muito difícil, né? Era muito delicado. Ele não era uma pessoa extremamente agradável, né? Para se conviver. E isso me incomodava demais, né? Não era um lar, um ambiente harmonioso, era um ambiente extremamente complicado, né? E como eu sentia no fundo do meu coração que ele não fizesse parte da nossa vida, foi isso que acabou acontecendo, né? Então eu tenho hoje eu tenho total consciência disso, que o fato de eu fazer a ressonância em mim fez com que acontecesse a separação. Mas talvez vocês se perguntem assim, mas isso prejudicou, né, a sua mãe de alguma forma? Não, pelo contrário, né, só ajudou, porque já era um relacionamento também que vinha com bastante dificuldades, muitos conflitos, né? Era um relacionamento que já estava, na verdade, extremamente desgastado e no fim. Então a ressonância veio na realidade para trazer essa limpeza para todas nós, né? Tanto para mim quanto para minha mãe e para minha irmã. E outra coisa que aconteceu também foi o fato da minha irmã casar em março de 2017. Isso também foi uma coisa que eu acredito que a ressonância tenha ajudado. Não porque eu queria ver a minha irmã longe, não por isso, né? Mas eu acredito assim que eu queria que ela fosse viver a vida dela, que ela resolvesse a vida dela, que eu fosse viver a minha vida, que a minha mãe fosse viver a vida dela e que todos nós fôssemos felizes. Então eu desejava isso, né? Que nós fôssemos felizes.
Então as coisas meio que se desenrolaram. Então, que nem a minha irmã, ela já vinha namorando, já fazia mais de 10 anos o namorado dela, que hoje é marido. E com a ressonância, né, eu fazendo a ressonância, então eu acredito que isso tenha se acelerado, porque querendo ou não, mesmo que a ressonância era para mim, o meu campo eletromagnético, ele se expandia e de alguma forma quem tá dentro de casa, né, quem mora junto com você, acaba sendo afetado também. Então, coisas que ela queria viver, provavelmente, fez com que se acelerasse. Porque, na realidade, a ressonância, ela é uma onda, né? Então, é uma frequência que é colocado dentro de você, né? E só que quem cria a realidade é você. Mas, na época, eu não sabia disso. Eu achava que era o Hélio Couto que estava criando a minha realidade. E não era. Na verdade, a ressonância, ela é uma frequência que é colocada dentro de você para potencializar a sua criação, né? E aí, como outras pessoas estavam convivendo junto comigo, tudo aquilo que elas desejavam também acabou acontecendo, né? Acabou fluindo. Então, ajudou, né, todo mundo. Então, foi a primeira coisa, o primeiro impacto que aconteceu na minha vida foi a separação, né, da minha mãe com o meu ex-padrasto e o casamento da minha irmã, né, que ela casou e foi viver a vida dela. Então a gente foi morar, eu e minha mãe, nós fomos morar em outra casa e foi uma outra vida, né, começou uma outra vida. A partir disso, muitas coisas foram acontecendo assim, só que mais de forma assim, menor, né? Coisas menores, assim. Então, porque eu não entendia o mecanismo da ressonância, então eu fazia a ressonância e eu esperava que as coisas acontecessem pra mim. E às vezes muitas das coisas que eu pedi não aconteceram. E aí eu pensava assim, mas por que não aconteceu? E aí eu comecei a questionar a ressonância, porque eu sou essa pessoa, né? Então eu voltei a estudar a física quântica de forma mais profunda e a entender o processo de como funciona realmente. E aí eu fui percebendo que era eu que criava a minha realidade, mas isso demorou cair a minha ficha, que era eu, eram as minhas emoções que criavam a minha realidade. Eu achava que quando eu fazia a ressonância, era só esperar que ia chegar as coisas que eu queria, e não é bem assim. Não adianta nada você fazer a ressonância e você sentir frustração, medo, insegurança, né? E eu não estava preparada emocionalmente, assim, acho que como uma mulher madura, né? Assim, eu não tinha maturidade também para receber tudo o que eu queria, né? Tem essa também. Então, por exemplo, se você ganhar na Mega Sena hoje, você sabe o que você vai fazer com o prêmio, né? Você tem maturidade para saber o que você precisa fazer, o que você vai fazer, né? Então, não só a Mega Sena, mas várias outras coisas que podem acontecer na sua vida. Você vai acreditar que aquilo é real, né? Muitas pessoas, acontecem coisas boas na vida delas e elas não acreditam que aquilo é realidade. Então, o fato delas pensarem assim, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida, faz com que aquilo saia da vida dela. Porque a maioria das pessoas vive um padrão de negatividade, então elas estão acostumadas a viver coisas negativas. Quando acontece algo muito bom na vida delas, elas começam a procurar cabelo em ovo, né? Começa a achar que tá errado, começa a achar que aquilo é um golpe, começa a achar que aquilo é impossível de acontecer, porque o natural para ela é viver coisas negativas. Então, quando acontece algo muito maravilhoso, elas ficam apavoradas. E isso aconteceu comigo. Para mim não era natural acontecer coisas boas.
era natural acontecer coisas ruins eu estava acostumada. Então, quando acontecia algo de muito maravilhoso, eu me auto-sabotava. Então a auto-sabotagem é extremamente intensa. Se você não tiver presente, você se sabota. E eu demorei para perceber isso, que eu não tinha o sentimento de merecimento, né? Eu não sentia que eu era merecedora de viver uma vida boa, uma vida melhor. Então eu me sabotei muito no processo. Então, depois, né, em 2018, que aí eu comecei a fazer pela igreja, né? O Hélio Couto tem uma igreja, acho que é Inca, se eu não me engano. Eu comecei a fazer de forma gratuita e eu não pedia também várias ondas, né? Então eu pedia assim, uma onda por ano, sabe? Eu comecei a diminuir um pouco, ou 2 ondas por ano, então foi diminuindo. E aí, a minha vida, por conta da autossabotagem, empacou muito, assim, profissionalmente. Eu não adquiri coisas materiais, né? Eu não posso vir aqui e falar assim, foi maravilhoso porque eu consegui isso. Não, coisas materiais eu não veio pra mim, assim, grandes. Não obtive resultado. Mas eu entendo que é devido à minha autossabotagem. Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês e garantir é a cura, né? Então eu fui percebendo que a ressonância, ela trazia cura emocional e psicológica também, né? E aí eu comecei a pedir isso também. Eu parei de pedir carro, casa, apartamento, como diz o Hélio Couto. Eu parei de pedir isso. Comecei a pedir cura, porque eu comecei a entender que eu só ia atrair uma vida melhor para mim, coisas boas da vida, quando eu realmente tivesse emocionalmente limpa, né? Que nem ele fala, precisa limpar. Então, dependendo do quanto você absorveu de negatividade, às vezes você precisa limpar mais do que outras pessoas. Tem pessoas que em 3 meses limpa, tem pessoas que em 6 meses limpa, tem pessoas que em 1 ano. Aí vai depender de pessoa para pessoa. E também da compreensão, né? Eu acho assim, né? O meu ponto de vista, que pessoas mais jovens têm, assim, tipo, eu tinha 29 anos, né? Hoje eu tenho 36. Então, pessoas mais jovens, assim, que não tem muita consciência, né? Não tem muita maturidade. Eu tô falando isso, mas também pode ser que pessoas mais jovens tinham mais maturidade do que eu, né? Mas eu acho que não consegue lidar com tanta informação. Acho que também depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que tem uma consciência mais expandida, né? Eu não tinha, né? Eu vivia mais assim, de forma inconsciente mesmo. Então, até eu entender que era eu que criava minha realidade, isso demorou muito mesmo. E aí, coisas que a ressonância me trouxe, que eu posso dizer, foi expansão da consciência, conhecimento. Eu consegui internalizar o conhecimento, então eu pedi muito conhecimento nas ondas que eu ia pedindo, para eu poder absorver de forma profunda esse conhecimento, para eu entender como funciona. E depois eu parei de fazer, né? Eu parei de fazer porque a ressonância nada mais é do que uma onda, né? É uma onda poderosa, né? Eu sentia a onda em mim. Mas é você que cria a sua realidade. E então, quando você compreende que é você que cria a sua realidade, meio que você vai deixando de terceirizar a sua vida e passando a se responsabilizar por aquilo que tá na tua vida, né? E eu acho importante fazer porque ajuda principalmente no processo de limpeza, né? Então, assim, a minha saúde melhorou muito, quase 100%.
né? Os meus dentes, eu tinha os dentes separados. Ele fechou com a ressonância. Eu sentia eles fechar, eu sentia dor, muita dor no meu, aqui no maxilar, eu sentia muita dor na cabeça também. Então eu sentia o meu corpo trabalhar, sabe? E aí coisas foram melhorando, né? Eu fui melhorando, fui ganhando consciência e fui melhorando também no aspecto de autoestima, que minha autoestima era extremamente baixa. Fui melhorando a autoconfiança, né? Que eu pedia bastante autoconfiança. Sabe essa parte emocional mesmo, né? Se sentir capaz de fazer as coisas que eu queria, né? Em relação à minha profissão. Eu sempre quis fazer isso que eu faço hoje, que é gravar vídeo, que é passar o conhecimento, trabalhar com tarô. E eu tinha muito medo de fazer, né? E esse ano que eu consegui colocar isso em prática de forma plena e sem medos, né? Porque eu tinha muito medo também, então eu tive que trabalhar isso dentro de mim. E tinha outras coisas que eu queria também, que eu pedi na RH, por exemplo, eu queria fazer teatro, eu tinha muita vontade de fazer teatro, eu fiz. Então, coisas assim, sabe? Cursos que eu tinha vontade de fazer, eu fiz, eu consegui fazer, porque eu gosto de experimentar, sabe? Fazer, tipo, aulas de balé, aulas de canto. Eu ainda tenho vontade de fazer aula de canto, mas nunca fiz, né? Nunca deu certo de fazer. Então, coisas assim que eu tinha vontade de ter acesso, eu tive acesso, então eu tive oportunidades. Que mais que eu consegui, assim? Oportunidades, assim, de pessoas virem até mim, às vezes me oferecer oportunidades, só que eu não estava preparada, então eu me auto-sabotei. Então eu atraí as coisas boas pra mim muitas vezes, mas eu me auto-sabotava, sabe? Com pensamentos negativos, pensamentos de que eu não era merecedora, de que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Então, aí você afasta, né? Então, eu tenho total consciência que eu atraí muita coisa boa na minha vida, só que eu mesmo me sabotei. A ressonância, ela é um potencial, assim, absurdo, né? É como você dar um avião na mão de uma criança, né, para pilotar. Se uma criança não sabe pilotar avião, né? A criança não sabe nem dirigir um carro, quanto mais um avião. Então, é mais ou menos isso. É por isso que o Hélio Couto sempre fala que a gente tem que... o quanto de verdade você aguenta, porque se você não aguentar, você não vai conseguir. Pode até vir pra você, só que você não vai conseguir assumir aquilo pra sua vida, porque não é o comum pra você. Então, às vezes, que nem eu parei de fazer a ressonância, porque eu queria mesmo ir de degrau em degrau. Porque você tá no primeiro degrau, né? Vamos supor, você não tem nada e de repente você tem tudo. É um choque dentro de você. E foi isso que aconteceu comigo. Aconteceu um choque dentro de mim. E aí eu precisei voltar, falar, não, calma, vamos devagar, porque eu não vou dar conta, né? Então eu tive acesso a muita coisa, né? A muitas informações. Eu tinha a capacidade de criar a minha realidade do jeito que eu queria. Mas é muito poderoso, né? E se você não tiver emocional, não tiver mentalidade pra bancar aquilo, a gente se auto-sabota e às vezes fica até pior do que do jeito que tava antes, sabe? Então eu sei que no meu processo eu me sabotei bastante e agora eu tô conseguindo desbloquear muita coisa para eu poder conseguir colocar a minha vida em ordem e fazer com que as coisas fluam e deem certo para mim. Então, a ressonância, ela é maravilhosa, mas ela é um potencial
extremamente alto, né? Não é para todo mundo, ou é para todo mundo, né? Depende também da forma como você vê. Se você quiser levar esse choque, né? Talvez te ajude, né? Às vezes é assim que as pessoas acordam também. Mas assim, eu digo para vocês, façam, experimentem, para vocês sentirem a diferença, principalmente a diferença em vocês, né? Para vocês entenderem o que é Deus, né? O que é essa frequência, que é amor, né? Que é amorosa, e isso agindo dentro de vocês, né? Essa sensação te curando, te libertando, só que você vai ter que enfrentar todos os seus monstros internos, né? Então isso a ressonância trouxe para mim também, que foi um processo muito difícil, principalmente em 2017. Em 2017 aconteceu coisas assim que eu sei que fui eu mesmo que criei, que eram monstros que estavam dentro de mim, que foi colocado para fora e foi projetado em outras pessoas, por exemplo. Então outras pessoas fizeram coisas para mim que acabou. Na época eu não consegui ter consciência disso, né? Eu só me afastei. Mas hoje eu entendo que fui eu mesma que projetei os monstros que estavam dentro de mim nessas pessoas. Então é muito delicado, tem que ter um certo cuidado, mas é muito maravilhoso também. Depois que você cura e libera essas sombras e você consegue ter consciência de que aquilo era seu, né? Estava dentro de você, que você só precisava limpar aquilo, olhar para aquilo. Talvez hoje eu não estaria vivendo a vida que eu vivo hoje, né? Talvez hoje a minha vida seria muito mais difícil, né? Porque os monstros, eles vão se materializando na nossa vida aos poucos também, né? A gente vai criando a nossa vida negativamente de pouquinho também, de conta-gota, não é de uma vez. E se eu não tivesse liberado todos esses monstros nessa época, né, 2017, 2018, 2019, passei por muita coisa. Em 2020 também, né? Talvez eu não teria a tranquilidade, a paz que eu tenho hoje dentro de mim, né? E a fluidez também, que é a minha vida. É óbvio que eu quero que seja mais fluida, mais abundante, né? Eu quero que seja melhor do que é hoje, mas já é muito melhor do que era antes, né? Isso que eu quero que vocês entendam. E então é isso. Então eu tive muita cura emocional, né? Fora a separação da minha mãe com o meu ex-padrasto e o casamento da minha irmã, eu tive muita cura emocional e muita autoconsciência, né? Eu consegui acessar coisas que eu não tinha acesso antes, eu consegui me desenvolver, eu consegui ter mais autoconfiança, ter mais autoestima, né? Muita coisa mudou dentro de mim. E é esse o processo, né? Não só da ressonância, mas esse é o processo com a lei da atração, esse é o processo com o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né? É para isso que tá aí todo esse conhecimento, né? Pra gente engolir eles, né? O conhecimento, e curar de dentro para fora, porque a gente só consegue ver um mundo melhor, né? Ter uma vida melhor a partir do momento que a gente libera e cura as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, os traumas, os medos, os preconceitos, né? Senão não melhora, não adianta, né? É de dentro para fora, tá bom? Eu acho que é isso, né? O meu relato. Eu já fiz um vídeo anterior falando, mas eu excluí, então eu tô falando aqui novamente para vocês terem acesso a essa informação. Quanto mais gente ter acesso à informação do autoconhecimento, da espiritualidade, melhor o nosso mundo vai ficando, né?
Porque quanto mais gente curada, quanto mais gente desperta, mais o nosso mundo vai ficando melhor, né? E a sociedade também vai tendo mais luz e clareza e a nossa vida num todo vai ficando cada vez melhor. Tá bom, pessoal? É isso, eu acho que eu não tenho mais nada para falar para vocês. Como eu falei, bens materiais, eu tive poucas coisas assim, coisas pequenas, não foram coisas grandes, mas eu percebia que as coisas começaram a fluir para mim de uma forma mais positiva, que antes travava. Por exemplo, às vezes eu queria arrumar um trabalho, eu conseguia logo de cara, sabe, assim, e que antes às vezes demorava mais. E foi isso, assim, e eu fui tendo consciência também em questão de relacionamento, né? Quais tipos de relacionamento eu mereço viver? Porque eu atraí algumas pessoas, sim, pessoas que são legais, né? Não tenho nada contra as pessoas que eu atraí para minha vida, mas eu fui percebendo que o relacionamento, o primeiro relacionamento que eu tenho que viver é comigo mesmo, né? Com a minha essência, com o divino, para eu não projetar as carências, né, na outra pessoa. E depois eu fui percebendo que o que as pessoas poderiam me oferecer não era aquilo que eu queria. Então ficou mais simples para mim, que sim, sim, não, não, sabe? Então eu obtive mais consciência em relação ao relacionamento, porque eu já aturei relacionamentos extremamente abusivos, que não condiz mais com a pessoa que eu sou hoje. Então o mínimo que eu espero do outro é o respeito, né? Porque eu me respeito. Então eu estou feliz do jeito que eu tô. Então talvez poderia estar num relacionamento, mas um relacionamento extremamente complicado, né? Então eu ganhei consciência nesse aspecto também. Tá bom, pessoal? É isso, um beijo, até a próxima. Peço que vocês curtam, compartilham, comentem nesse vídeo, tá? Caso interesse a vocês, caso faça sentido para vocês, tá bom? E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!